Alô, aluno da PUC Minas Virtual, muito obrigado por assistir a esta web-aula da disciplina Administração Contemporânea. Aqui eu tratarei do tema Estruturas Organizacionais. É um tema que muitos alunos podem achar enfadonho, chato, monótono, mas é um tema muito importante e muito interessante quando se fala em administração de organizações ou de empresas. Bem, primeiro aspecto é a definição de estrutura. E a estrutura vai poder ser definida como a forma pela qual uma organização ou empresa define os cargos que compõem o seu organograma. Toda estrutura envolve, no mínimo, os seguintes elementos: definição dos níveis hierárquicos, designação de tarefas, atividades e processos para os níveis hierárquicos e para os cargos alocados em cada um deles. Bom, então nós vemos aí que a estrutura ela é fundamental em qualquer organização ou empresa, porque é ela que vai definir qual vai ser a estrutura hierárquica dos cargos e o que cada cargo vai fazer, qual vai ser o sistema de resposta de cada cargo, ou seja, quem responde a quem dentro da organização. Isso daí não é coisa enfadonha, não. Isso é uma coisa importante e básica na gestão de qualquer tipo de organização de empresa, inclusive de microempresas, inclusive de escritórios de contabilidade. Você tem que ter uma estrutura definida ali. Olha, se você tem funcionários, aqueles funcionários se reportam a quem? A você, o seu escritório tem um gerente, eles têm que procurar o gerente te procura. Tudo isso são coisas que são delimitadas lá na estrutura da organização ou da empresa. Bem, então isso daí é a definição e esses são os dois elementos que compõem qualquer estrutura organizacional. Agora vamos ver um assunto que é tratado lá no livro texto da nossa disciplina, tipos de estrutura organizacional. E aí existem vários tipos delas. E é o tipo mais importante, mais conhecido, é a chamada estrutura funcional. Você está vendo aí no slide um desenho de um organograma. O que é um organograma? É um gráficozinho que mostra a disposição de cargos de uma determinada organização ou empresa. Quem fica mais baixo, nas caixas mais baixas do organograma, está no nível mais baixo. Quem fica nas caixas mais altas está no nível hierárquico mais alto. Então, nesse organograma, nós vemos aí que o nível hierárquico mais alto dessa organização ou dessa empresa hipotética é a presidência. Essa presidência é assessorada por um departamento jurídico e essa presidência comanda a diretoria de marketing, a diretoria de recursos humanos e a diretoria financeira da empresa. Por que essa estrutura é chamada de funcional? Pelo organograma, você percebe que cada uma dessas caixinhas diz respeito a uma função que é desempenhada naquela empresa. Por exemplo, existe uma função que é a função de presidência, existe a função de departamento jurídico, existe a função de direção de marketing, de direção de recursos humanos e de direção financeira. Então, a distribuição dos cargos é feita em função da função de cada um desses cargos. Por isso, essa estrutura se chama funcional. Na verdade, essa estrutura vai ser a mais importante porque ela é a base de todas as outras. Conforme você verá no decorrer dessa aula, todos os outros tipos de estrutura são variações da estrutura funcional. E eles não impedem que a estrutura funcional coexista com eles. Ou seja, o fato de a gente ver outros tipos de estrutura não significa que a estrutura funcional deixou de valer. Na verdade, essa é uma característica importante. Quando se fala em estruturas organizacionais, você pode ter uma mesma organização adotando várias estruturas concomitantes. Então, uma não anula necessariamente a outra. Então, olha só, a mais importante é essa daí, que é a funcional. Vamos ver as outras e você vai perceber que elas são modificações da funcional. Um outro tipo de estrutura é a chamada territorial, na qual você pode continuar usando funções, só que agora você vai juntar isso daí com territórios, com mercados de interesse daquela organização da empresa. Então veja esse organograma que está aparecendo aí no slide. Você tem a presidência, essa presidência controla as operações na América Latina e na América do Norte.
Lá na América Latina você vai ter um setor de marketing e um setor de finanças. Olha a função aparecendo aí. E na América do Norte, a mesma coisa, um setor de marketing, um setor de finanças. Então você tem função de marketing, função de finanças, só que essas funções são desempenhadas em territórios diferentes. Um é a América Latina, outro é a América do Norte. Então por isso que a gente chama essa estrutura de estrutura territorial, porque ela dividiu a organização por territórios de atuação daquela organização. Mas perceba que essa estrutura é apenas uma modificação da funcional. É a chamada estrutura por produto. E aí nós temos um organograma exemplificando esse tipo de estrutura, no qual o cargo máximo que aparece aí é o de gerência de vendas, olha, é uma função também. E essa gerência de vendas, ela comanda um setor de veículos novos, um setor de veículos seminovos e o setor de peças e acessórios. Cada um desses setores designa um tipo de produto diferente que essa empresa, essa organização oferta no mercado. Então, ela tem o produto veículos novos, o produto veículos seminovos e o produto peças e acessórios. Por causa disso, a gente fala que essa divisão é chamada de divisão de estrutura, melhor dizendo, por produto. Claro que dentro de veículos novos você pode ter função ali, pode ter, por exemplo, um supervisor de veículos novos, um supervisor de veículos seminovos, um supervisor de peças e acessórios. Com isso, e com a gerência de vendas que já aparece aí, você tem novamente a estrutura funcional, só que você especificou melhor essa estrutura funcional, trabalhando também o aspecto da divisão por produto. Por isso essa estrutura é chamada por produto. Mas, mais uma vez, ela é uma modificação apenas da funcional. A estrutura tratada no livro-texto é chamada de estrutura por cliente. No organograma que aparece aí no slide para você, novamente você tem uma gerência de vendas. Agora, ao invés de dividir a empresa por produto, conforme feito no slide anterior, a empresa está sendo dividida por tipo de cliente. Então você tem clientes pessoas físicas, clientes pessoas jurídicas e clientes governo. Então, pode ser prefeituras, estado, união. Então, essa estrutura, ela combina muito bem com a anterior, só que ao invés de você separar por produto, você está separando por tipo de cliente. Qual é melhor? Depende do interesse da sua empresa. Às vezes, para você é melhor por produto. Outras vezes, vai ser melhor para o cliente. Você tem que adotar a estrutura que for mais adequada para o seu caso. Mas você vê aí claramente mais uma variação da estrutura funcional. A estrutura que aparece no nosso livro-texto é a estrutura por áreas de conhecimento. É um tipo de estrutura muito utilizado em universidades e faculdades. A PUC mesmo usa essa estrutura por áreas do conhecimento. Você tem um cargo máximo que é ocupado pelo reitor, então aparece ali a reitoria, e a reitoria responde os departamentos de ciências contábeis, o departamento de administração e o departamento de direito. Então, veja bem, a divisão da organização está feita por áreas de conhecimento. Aqui, no caso, a divisão departamental que é adotada pela PUC atualmente. Então, existe o departamento de ciências contábeis, o de administração e o de direito. Então, mais uma vez, perceba que isso é apenas um aprimoramento da estrutura funcional. Uma outra estrutura chamada de estrutura por projetos, no qual a divisão da empresa é feita por projetos que ela está conduzindo. Então, você tem ali uma gerência geral de projetos, que fica no topo da organização aí, e essa gerência, ela controla, ela administra áreas diferentes que são dadas pelo número de projetos que a empresa está desenvolvendo. Então, você tem ali o projeto 1, que vai ter uma equipe própria, o projeto 2 também com a sua equipe, e o projeto 3, ou igualmente, com a sua equipe. Então a divisão aí foi feita por projetos, ao invés de ser puramente por funções. Mais uma divisão interessante é a chamada divisão por processos, no qual você, aí na figura que aparece para você, a empresa está dividindo por etapas do processo de produção. Então você tem ali logo à esquerda compra de matérias-primas, depois o processo de fabricação e depois o processo de distribuição. Você pode alocar pessoas para supervisionar e para gerenciar cada um desses processos, ou seja, continua usando funções, mas agregada a elas você tem uma estrutura de divisão por processo.
Perceba, mais uma vez, que ela é um aprimoramento da estrutura funcional. E nós temos aí a estrutura matricial, que é muito usada pelas empresas. E que você vai ter, reparem que você tem um organograma ali, no qual o cargo máximo é dado pela administração geral. Você vai ter uma direção de marca, uma direção de pessoal, uma direção também de I&D e uma direção financeira. Bom, então você tem funções. Mais agregadas a essas funções, olhe na coluna da esquerda e você vai ver lá atividade A e atividade B. O que significa isso? Essa atividade A e atividade B é que você vai ter determinadas atividades ou processos que são executados na empresa e para serem executados você vai usar pessoas que às vezes trabalham lá no marketing, às vezes trabalham lá no departamento de pessoal, às vezes trabalham lá no departamento de I&D e às vezes trabalham lá no departamento financeiro. Por isso que há essas interseções aí na figura que você vai ver. Olha, o cruzamento da atividade A com direção de marketing, com a direção de pessoal e assim por diante. Isso aí é para representar que você pode ter pessoas que trabalham nessas diretorias aí, que vão, em determinadas situações, trabalhar conjuntamente para executar essa atividade A ou atividade B. Quando você tem esse compartilhamento de pessoas e de recursos dentro da organização, você diz que está usando a estrutura matricial. Essa estrutura é muito empregada na prática porque ela permite uma otimização da utilização dos recursos. Então, na prática, ela provoca um barateamento para a organização ou para a empresa. Mas percebam que você continua tendo uma estrutura funcional, representada ali pela administração e pelas diretorias ligadas a ela, mas agora você tem um compartilhamento de recursos, o que faz com que aquela estrutura funcional passe a se chamar estrutura matricial. Bom, esses são os tipos de estrutura tratados no nosso livro-texto. Agora, uma última observação que é muito importante para você é que não existe uma estrutura universalmente superior às demais. Esqueça esse negócio que é melhor sempre usar matricial ou sempre a estrutura por território. Não! A melhor estrutura é aquela que for mais adequada para a sua organização, para a sua empresa. Uma vez que você já conhece todos os tipos de estrutura, que são esses aí que eu mostrei, cabe a você definir qual deles é o mais interessante para a sua organização ou para a sua empresa. Não existe uma que vai ser muito melhor do que as outras. Todas elas apresentam vantagens e desvantagens em relação umas às outras. Cabe a você, como gestor, definir qual é a melhor para o seu caso. Bem, espero que essa web aula tenha sido útil para o seu aprendizado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, não deixe de me contactar pelo correio acadêmico.